Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda e muito bonita. Já pensou na maternidade como se fosse uma missão, uma jornada com um propósito maior? Pois é, a gente vai explorar a visão da psicanalista Fernanda Lima, que encontrou um guia incrível para essa jornada bem no meio da Bíblia. E o ponto de partida dela é essa frase aí, a de que é com o nascimento do primeiro filho que a gente entende o que é o amor sem limites, o amor sacrificial. É uma percepção que muda tudo, não é? A chegada de um filho não é só mais um acontecimento, é o começo de uma missão que redefine a nossa existência com esse amor transformador. Então, vamos entrar na primeira parte dessa reflexão, a missão de ser mãe. Para a psicanalista Fernanda Lima, ser mãe vai muito além de um papel social. É um chamado divino, sabe? Uma missão que nos coloca numa jornada de aprendizado e responsabilidade enormes. Ela conta que ao se tornar mãe de duas meninas, sentiu como se tivesse recebido um propósito maior. É uma honra, claro, receber essa confiança de Deus, mas ao mesmo tempo bate aquela humildade, não é? Aquele reconhecimento de que a gente falha e precisa o tempo todo de um guia para saber qual direção tomar. E é daí que vem essa oração que é quase um mantra para ela. Ajusta-me em tua rota, caminha comigo nessa jornada, Pai. Isso aqui é o fio condutor de tudo, é um pedido sincero, sabes? Por instrução e, mais importante, por companhia divina nessa tarefa tão gigante. Ok, então a gente precisa de um guia. Mas onde encontrar essas instruções para a jornada? Bem, a autora encontrou um verdadeiro mapa. E ele está numa passagem bem específica do Evangelho de Marcos. E é aqui que a coisa fica fascinante. A gente está falando da passagem de Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 ao 13. É o momento em que Jesus envia os 12 apóstolos na primeira missão deles. E o que a Fernanda Lima faz é olhar para esse texto antigo e enxergar ali um manual, um mapa para a missão dela como mãe hoje em dia. É incrível, né? Olha só que paralelo interessante que ela traça. De um lado, a missão dos apóstolos, enviados para pregar e curar. Do outro, a jornada dela com as filhas, enviadas para aprender e evangelizar pelo exemplo. São duas missões, mas com um propósito que se conecta. É uma sacada genial. A primeira instrução que ela observa está lá em Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Por quê? Porque ninguém vai em missão sozinho. E ela olha para isso e pensa na família dela, ela e as filhas. Elas não estão sozinhas. A jornada é em comunhão. E essa comunhão tem uma força tremenda. Cada uma tem sua personalidade, seus pontos fortes e fracos. E a ideia é que o que falta em uma, a outra completa. Essa completude, como ela diz, dá a força necessária para combater os desafios, os espíritos imundos que a passagem menciona. É uma união que fortalece. Beleza, já entendemos a importância da companhia. Agora vamos para a parte 3, a bagagem. O que a gente precisa levar nessa missão? As instruções de Jesus sobre o que levar e principalmente o que não levar são cheias de significado. Olha só o que Jesus diz lá em Marcos capítulo 6, versículos 8 e 9. A regra era clara, viajar leve. O que não levar? Pão, sacola, dinheiro, nenhuma túnica extra. E o que podia levar? Apenas um cajado e um par de sandálias. A mensagem aqui é de confiança total na provisão divina. Viajar com o mínimo. Então, vamos analisar essa bagagem. Primeiro, o cajado, permitido lá no versículo 8 de Marcos, capítulo 6. O que ele simboliza? Pensa nele como um apoio, uma ajuda para o equilíbrio naquelas trilhas mais rochosas da vida. É um símbolo de proteção e estabilidade para seguir em frente. Depois vem as sandálias, do versículo 9. Elas são um grande símbolo de humildade e confiança. Protegem o essencial, a sola dos pés, mas sem nenhuma ostentação. É o suficiente para caminhar. A lição é que a proteção verdadeira vem de cima, não do luxo ou do excesso. E por último, também no versículo 9, a regra da túnica única. Levar só uma túnica é a lição final sobre bagagem. É um chamado muito claro para o desapego material e para manter o foco no que realmente importa, a missão. Nada de se distrair com coisas superficiais.
E a psicanalista Fernanda Lima resume tudo isso de forma brilhante nessa frase: mais essência, menos aparência. É isso. A missão exige autenticidade e não um monte de coisa na mala ou um monte de aparências. Certo, já arrumamos a mala, por assim dizer. Mas a missão não é só caminhar. É sobre chegar nos lugares e criar laços. É sobre onde o Evangelho vai morar. E aí vem outra instrução lá em Marcos, capítulo 6, versículo 10, Jesus diz: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Interessante, né? Por que ficar? Isso ensina uma lição importantíssima sobre o propósito da missão. A autora interpreta isso como um processo em 3 etapas. Primeiro, você entra, ou seja, inicia uma nova relação. Depois, você fica, que é onde o vínculo se estabelece, onde a estabilidade é criada. E só então você consegue comunicar o Evangelho vivo através do exemplo e do relacionamento. O Evangelho precisa de um lar para criar raízes, entende? Então, o ponto central aqui é esse. A evangelização, a missão, ela acontece de verdade é na criação de laços genuínos. Não é só com palavras, é na comunhão, no aprendizado conjunto, onde quer que a gente seja bem recebido. E assim, a gente chega ao final dessa reflexão. A psicanalista Fernanda Lima volta para sua conversa com Deus, fechando o ciclo de aprendizado com uma oração de confiança. E o sentimento que fica é de pura gratidão. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus, por esse aprendizado. É o reconhecimento de que, naquela passagem, ela encontrou a clareza e a orientação que precisava. E isso tudo, claro, nos leva a pensar na nossa própria vida, olhando para as nossas missões, sejam elas quais forem, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa deixar para trás para caminhar mais leve. E, a pergunta final, o que a gente deve, de facto, carregar na nossa bagagem.